Oi pessoal, retornando aqui, nós tivemos um problema, acabou a luz aqui em casa e por conta disso, o computador agora, mesmo com a luz voltando, por causa do pique, ele não tá retornando direitinho, tá? Então nós estamos fazendo direto aqui do celular, o que não é uma boa imagem, né? Mas enfim, o importante é que a gente consiga dar o nosso recado, correto? Então vamos lá. Lembrando de quê? Lembrando de Paulo, né? Paulo, eu até já perdi aqui, eu estava tão empolgada. Bom, nós estamos falando de uma situação de que todos nós passamos por esse processo de nos sentir tristes, às vezes, por não realizar as coisas que a gente queria. Então, esse nosso comportamento é um comportamento, um pensamento, uma forma de ser que nos tira do bom propósito. E isso que ontem o nosso mentor estava falando, ora, tantas e tantas pessoas, não é? Falam das suas infelicidades, né? Que não estão bem, que estão infelizes. Se essas pessoas, por exemplo, buscassem dar cumprimento ao que se propuseram nessa encarnação, não é? Dar cumprimento ao seu papel encarnatório, elas teriam muito poucos motivos para sofrimento e teriam mais tempo para viver de forma feliz, que estariam dentro da realização dos seus propósitos. Então, ele fala sobre a questão temporal, né? Tempo, enfim, como que é o tempo, né? Nós conseguimos lidar bem com o tempo, a gente aproveita bem os horas, segundos, minutos que nos são disponibilizados, né, no nosso dia, a gente consegue fazer isso bem. Então é o que é o que o nosso mentor nos propõe a pensar. A gente está conseguindo ou não está conseguindo levar adiante o nosso propósito, né? No aproveitamento do tempo só, não. E na compreensão, que é outra questão. Na compreensão desse propósito, quer dizer, eu vim aqui para quê, né? Eu estou aqui fazendo o quê? Nós somos dignatários, né, de uma vida carnal. Temos o direito a um corpo, uma família, uma estrutura, uma condição, um trabalho, etc. Por qual razão? Para qual motivo? Qual propósito? Então, a primeira coisa que a gente deve buscar realizarmos em nós, no propósito de sermos pessoas mais felizes, mais proativas, pessoas com menos desculpas na vida, seria isso. Vamos olhar dentro, né? Vamos ver dentro de nós, vamos ver nas coisas que sentimos, nos insights que recebemos, o que é que está aí pra gente, né? Então, por que eu na minha adolescência via tal coisa, sentia tal coisa, percebia tal coisa, por que eu me identifiquei mais com determinado aspecto profissional do que com o outro. Então, tudo isso são os insights que a gente vai recebendo para formatar, para dar uma forma ideal a essa encarnação dentro do nosso propósito encarnatório, né? Então, a gente não está aqui dono de um corpício com uma série de situações, para muitos com muitas vantagens à toa, né? Então, isso é um aspecto. Então, sabendo entender isso, quando a gente percebe que existe um propósito e que a gente precisa ir a favor desse propósito, já é um caminho enorme, né, grande, de não ter tempo sequer para ficar reclamando. Que aí, como os espíritos colocam, que boa parte das nossas reclamações, porque a gente acaba tendo tempo para isso. Significa que o nosso dia está com pouca aplicabilidade dentro da utilidade. A gente precisa ser mais útil. Se a gente está com tempo à toa para chorar e reclamar, então esse tempo está deixando de ser aplicado em algo útil, algo bom,
para a própria pessoa e para o mundo que ela vive, para o seu próximo e etc. Né? Então ele dá um exemplo de Paulo. Vejamos Paulo. Paulo foi um dos grandes exemplos, né, de homem na face da terra, de ser humano na terra, que fez uma reversão absoluta, né? Mas isso tudo que Paulo vivenciou não gerou sofrimento a ele? Claro que gerou. Paulo sofreu? Claro que sofreu. Paulo foi perseguido, foi preso, foi rejeitado, foi achincalhado, milhões de coisas para um homem que era um doutor, né? um grande nome no futuro de uma sociedade, etc., virar o jogo da forma com que ele virou, né? Seguindo uma intuição, seguindo um chamado que nem ele mesmo conseguia compreender. Então, o que isso significa para nós, né? Significa que isso também foi um sofrimento, né? Então, Paulo sofreu? Sofreu, gente, claro que sofreu, né? O primeiro golpe que ele sofre é que ele leva a noiva dele para assistir a execução pública da sua primeira aparição, do seu primeiro trabalho dentro daquela sociedade em que ele estava, e era exatamente a execução, né, do irmão, do seu cunhado, do irmão de sua noiva. Então, assim, ele já começa, a sua vida sempre teve grandes desafios, né? Então, Paulo, quando ele é chamado por Jesus ao cumprimento, né, a dar, então, início ao cumprimento de sua missão dentro da encarnação que ele estava, que foi aquele tombaço que ele toma no deserto sírio, na entrada de Damasco, né, perto da entrada de Damasco, o tombo que ele tomou foi tal, o impacto da coisa foi tal, que o seu cavalo empinou e ele foi jogado não sei quantos metros, e com a cara socada numa areia do deserto, no sol de meio-dia. Tanto é que todos que estavam com ele, com exceção de um, né, mas todos os seus soldados, acompanhantes, etc., achavam que ele tinha sido acometido da loucura do deserto e fugiram. E deixaram ele só com esse, que era o seu braço direito, e que o acompanha, que o leva até Damasco, porque Paulo estava cego e delirando, não falava coisa com coisa, né? Então, a partir desse choque que ele toma, né? E que aí, vamos nós aqui, né? Cá entre nós. Foi um chamamento sutil? Não. Foi um chamamento delicado? Não. Foi um chamamento que gerou dor? Sim. Que gerou desconforto, que gerou problemas, que gerou uma série de coisas. Mas ele aceitou aquele chamamento. Agora nós recebemos chamamentos todos os dias. Quando andando na rua vemos um animal abandonado em situação difícil, a gente fala, é só um gato, é só um cachorro, deixa pra lá. Ou quando vemos pessoas que se aproximam de nós com necessidades reais, pedindo uma ajuda, e a gente fala, deixa pra lá, se quisesse trabalhava. Ou quando a gente olha as pessoas da nossa família que demonstram grandes dificuldades com processos difíceis, e a gente fala, isso aí não quer nada com nada, sabe? Isso aí foi mimado, isso aí é o queridinho da mamãe, então deixa pra lá. Então todas essas nossas atitudes que mostram intolerâncias e muita falta de compaixão ao nosso próximo são os chamamentos que falharam. Nós falhamos, né? E aí, quando a dor vem e estabelece-se de forma bastante eficaz, né? Bastante difícil, aí a gente fala, ai meu Deus, eu sou um sofredor. Ai, por que eu sofro tanto? Deus do céu, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que passar por isso tudo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Né? Então, o que a espiritualidade fala é, se Paulo, né, naquele momento daquele chamado, que ele toma um chamamento do próprio Cristo, naquela frase conhecidíssima, Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? E ele entra em delírio catatônico, cego, porque havia queimado os olhos, a pele, a pálpebra, porque a cara socou-se contra uma areia escaldante do deserto.
sofreu queimaduras em várias partes do corpo e depois ser acolhido numa pensão, numa hospedaria, ali largado, né, naquela hospedaria, e depois indo ao encontro dele, o homem que ele tinha ido para executar, para perseguir, e é esse homem que o ajuda, que cura ele, que prensa as feridas, que dá conta, que dá comida na boca e etc. São chamamentos muito difíceis para o homem orgulhoso que ele era, para o homem que tinha um orgulho absoluto do seu saber, do seu conhecimento, da sua casta, da sua verdade, né? Que precisou, tomar uma e ele virar aquele tanto para cumprir a sua missão, a sua função missionária nessa encarnação. E essa trauletada, essa paulada, a gente recebe todos os dias, né? Na dor do nosso próximo, na nossa dor pessoal, nos nossos processos. E a primeira reação nossa, e às vezes primeira, segunda, 10ª, milionésima, infinita reação é sentar, chorar e reclamar. Porque sentar e chorar faz parte do jogo, beleza. Senta, chora, levanta e vai embora. Vai pra vida, vai viver. Não, a gente senta, chora, reclama e não age. A gente não tem uma atitude proativa. Então, é muito simples entender que seria muito fácil responder às pessoas. Por que eu sofro? Você sofre porque você está dando tempo para o seu sofrimento, né? Em detrimento da sua ação de proatividade, da sua ação boa, da sua ação útil no mundo que você vive, né? Então, o sofrimento é o oposto exato dentro do nosso caminho, da nossa utilidade. Quanto mais úteis somos, menos a gente sofre. Não que a gente deixe de passar pelas coisas, mas essas coisas não vão ser empecilhos, né? E não vão ser para nós motivos da gente sentar, como dizia aquele ditado antigo, a gente sentou num prego, bateu o prego e ficou preso ali, sem se levantar para ser um ser humano melhor, um ser humano útil, um ser humano bom. Então não adianta, gente. A gente corre para qualquer lado da vida, corre para lá, corre para cá, corre para cima, corre para baixo, seja o que for, o recado da espiritualidade é sempre o mesmo. Vá ser bom, meu filho. Vá fazer o bem, meu filho. Vá ser útil, meu filho. Vá amar o próximo. Vá amar a Deus sobre todas as coisas. Porque sentar e ficar reclamando não é amar a Deus. Sentar e ficar reclamando não é amar o próximo. Vá cumprir o mandamento maior e vá cumprir as leis divinas, que você não vai mais ter motivos. Motivos, não. Pode até ser que tenha os motivos, mas não vai ter mais vontade de reclamar. Porque reclamar será um autoconhecimento da nossa, seria um chancelamento da nossa inutilidade. Seria o chancelamento da nossa improdutividade, da nossa incapacidade de sermos melhores. Então, a gente vai chegar num ponto da nossa existência que o reclamar nem vai mais permear a nossa estrutura emocional, psíquica e etc, né? A gente vai lutar para que isso aconteça, que o reclamar vai-se pelo tempo, vai embora, siga caminhos que ele queira e a gente vai seguir o caminho proposto por Jesus, o caminho da utilidade, né? Do caminho da bondade, o caminho da misericórdia, o caminho da compaixão, porque esse chamamento que Paulo teve, que ouviu, cumpriu e realizou pelo resto de sua vida, e se não fosse pelo trabalho dele, a doutrina da Boa Nova, a doutrina cristã não teria tido a visibilidade que teve, o alcance que ela tem, né? Até hoje, está tendo cada vez mais, ela não teria isso se não fosse pelo trabalho de Paulo, né? Então, se ele tivesse sentado no prego na primeira dificuldade, que foi, primeiro, condenar e executar o irmão de sua própria noiva, depois passar pelo chamamento fisicamente, emocionalmente difícil e quase cruel que ele teve, ficar submetido à tensão e sobrevivência ao homem que ele queria executar,
quebrar o orgulho, quebrar o orgulho, quebrar o orgulho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, infinitas vezes, passar meses, né, de sua vida na tutela de Jeremias, aprendendo com Jeremias, lendo as cartas de Davi, cartas essas que ele queria destruir, né, que é o Evangelho de Mateus, para poder preparar-se, doutrinar-se e preparar-se para a missão de disseminação da Boa Nova. E aí quebra orgulho, e toma trauletada no orgulho, toma trauletada na vaidade, e quebra orgulho, e toma trauletada. Se ele tivesse sentado para reclamar, e aí? Estaríamos nós aqui falando sobre Paulo, falando sobre a doutrina do amor de Jesus? Não, não estaríamos, porque nem ia ter mais doutrina do amor de Jesus, né? Então a gente precisa entender isso, que todos nós, a gente não precisa passar por um processo de uma conversão de 180 graus, como Paulo passou, né? Como vivenciou, né? Da água para o vinho, né? De Saulo para Paulo, de um grande nome, executor de um mundo, de uma sociedade, de uma civilização, para uma outra considerada divergente, delinquente e etc. A perda total da credibilidade, do nome numa face da sua vida para construir a credibilidade, o nome e a existência num outro processo. Então a gente passa, todos nós passamos por isso, às vezes na perda de um emprego, às vezes na separação de um casamento, às vezes na dissolução de uma estrutura familiar, às vezes na mudança de um estado ou de um país. Tudo isso são as oportunidades, são os chamamentos, tipo, olha, quebra aquilo lá. Começa de novo sobre novos patamares, começa de novo sobre novas instruções, começa de novo sobre novos processos, para que você dê conta e você seja feliz, né? Então foi isso que Paulo fez, e é isso que os Espíritos nos falam. Menos reclamação, mais ação, né? Menos choramingação e autoflagelação, autopiedade. Mais ação no bem, mais ação no bem, mais ação no bem, ok? Esse foi o recado da nossa semana, na imagem doce do exemplo de Paulo, desse querido, desse espírito hoje lá, querido, fraterno, amoroso, que teve uma missão muito digna e a cumpriu com tudo que tinha que cumprir, sem pôr nem tirar, sem nada dizer de ruim ou de negativo, né? Com sofrimento, sim, mas com muita dignidade, né? Então, não tem relato de Paulo sentado chorando, né? Não tem relato. E se ele sentou e chorou porque o sofrimento se fez presente. E ali mesmo ele se levantou e continuou a caminhada, não é? Então, nós não estamos falando que a gente não sofre. Sim, sofremos. Nós não estamos falando que a gente não tem direito a sofrer. Sim, temos. Nós não estamos falando que a gente não tem direito ao sofrimento, vivenciá-lo para esgotá-lo dentro de nós. Temos esse direito. Mas para isso, para esgotá-lo, esgotando, a gente levanta e continua a nossa caminhada felizes, né? É como disse o vovô, né? A gente precisa tirar os sapatos, né? Para caminhar na pedra pontiaguda, naquela estrada difícil que o nosso irmão está caminhando. Aí quando a gente machucar os pés ali, a gente vai entender, né? A dor e o processo da caminhada de cada um, né? Então, não vamos julgar ninguém que se colocou na situação de sentado no prego, na situação da autopiedade. Vamos ajudá-lo do jeito que a gente puder, né? Seja através de preces, de orações, seja através de flúvios, dos fluidos espirituais, das boas energias, né? Seja através do nosso exemplo, mas vamos ajudar. Não vamos julgar, vamos ajudar. E a nós, um pouco mais de falta de indulgência. Temos que ser conosco juízes um pouquinho mais ferozes, né? Para saber que a gente pode, naquele momento, a gente parou errado, que a gente precisa continuar. Então, que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe hoje, por todo, sempre, que por todo esse mundo que a gente vive, por todo esse universo a qual pertencemos,
Que a paz desse Cristo iluminada, irradiada por Deus, nosso Pai, entre nós, fique em nós, que nós possamos absorvê-la, absorver com gratidão e dizer: Jesus, desculpe-me até hoje, porque de agora em diante serei ali, firme e forte, aquele que levará para sempre nas atitudes e na palavra a tua doutrina de amor. Que esse Cristo nos ampare, nos ilumine e fique no lar de todos nós. E agora, como hoje começamos, mais tarde nós tivemos esse problema, eu tenho que correr, não sei nem como, está uma tempestade, mas correr como posso, lá para o santuário, para dar continuidade aos trabalhos da noite de hoje. Beijos, meus amores, muita luz, muita paz para todos vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.